E aí? Hoje a gente vai mergulhar em uma das ferramentas de investimento mais seguras e, olha, mais acessíveis aqui do Brasil, o Tesouro Direto. Se a ideia é encontrar uma alternativa de verdade para proteger o patrimônio e entender como ele funciona, é sem dúvida o primeiro passo. Então, bora lá. Para a gente começar, tem uma pergunta que com certeza muita gente se faz. Sabe aquela sensação de que o dinheiro na poupança não rende nada e que às vezes parece que ele está até diminuindo? Pois é, a resposta para esse dilema tem nome e sobrenome, e a gente vai entender direitinho o que ele significa. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender o que come o nosso poder de compra. Depois, como se proteger com a tal da rentabilidade real. Vamos falar também de um ponto de atenção super importante, um alerta mesmo. E para fechar, por que o Tesouro é visto como a maior fortaleza da segurança financeira por aqui. Então vamos lá, começando pelo começo. Para a gente conseguir proteger o nosso dinheiro, a primeira coisa é conhecer o inimigo, né? E no mundo dos investimentos, o nome dele é IPCA. Tá, mas o que raios é IPCA? Simplificando bastante, é o termômetro oficial da inflação aqui no Brasil. É ele que mede a variação dos preços de uma cesta de coisas que a gente consome no dia a dia, sabe? Desde o pão na padaria até o combustível do carro. E o efeito prático disso é bem o que a gente está vendo. Pensa na inflação como uma força invisível, um inimigo silencioso que ataca o bolso. Quando ela sobe, cada real que está guardado passa a comprar menos coisas. É uma perda de poder de compra que vai acontecendo aos pouquinhos, sabe? Dia após dia, corroendo o valor do nosso dinheiro sem a gente nem perceber. Ok, mas a boa notícia é que tem como lutar contra isso. E agora que a gente vai ver como um investimento pode não só render, mas de verdade aumentar o nosso poder de compra. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Não adianta nada um investimento render, sei lá, 7% no ano, se a inflação foi de 8%. Nessa conta, na prática, o dinheiro perdeu valor. O que importa de verdade é a tal da rentabilidade real, ou seja, o ganho que sobra depois que a gente tira o efeito da inflação. Vamos comparar para ficar bem claro. De um lado tem o título prefixado. Nele, a gente recebe uma taxa fixa, por exemplo, 10% ao ano. Parece bom, previsível, né? O problema é que se a inflação disparar para 12%, por exemplo, esse retorno não foi suficiente. O dinheiro perdeu valor. Agora, olha a lógica do Tesouro IPCA+. Ele paga a inflação do período mais uma taxa fixa. É como se fosse um escudo, garantindo que o rendimento vai estar sempre acima dessa corrosão da inflação. Então, resumindo como isso funciona na prática, o Tesouro IPCA+, garante que o poder de compra do dinheiro não só seja mantido, mas, mais importante, que ele aumente. Uma parte do que ele rende serve para cobrir a inflação. A outra parte é o lucro real, limpinho, é, de fato, a melhor proteção. Tudo bem, o Tesouro IPCA+ parece perfeito, né? Mas, como tudo na vida, tem seus detalhes. E o principal deles, que exige muita atenção, se chama marcação a mercado. Vamos entender o que é isso porque é fundamental. E aí vem a pergunta que não quer calar. E se for preciso resgatar o dinheiro antes do prazo final? A vida é cheia de imprevistos, né? O que acontece se a gente precisa da grana antes do vencimento do título? E a resposta, como a gente vê aqui, é bem direta. Sim, existe um risco. Se o resgate for feito antes do prazo, tanto no Tesouro IPCA+, quanto no prefixado, pode acontecer de se receber menos dinheiro do que foi aplicado. E é super importante a gente entender por que isso acontece. A explicação está na dinâmica do mercado. Pensa assim, o título público é um ativo cujo preço pode variar. O valor dele não é fixo, ele oscila todo dia, dependendo das expectativas do mercado sobre a economia, juros, inflação, essas coisas. Vender o título antes do vencimento significa aceitar o preço que ele vale naquele dia específico. E esse preço pode ser maior, mas também pode ser menor do que o valor que foi investido lá no começo. Aquela rentabilidade que foi combinada na compra, ela só é 100% garantida para quem leva o título até o final, até a data de vencimento. Bom, depois desse alerta, que é bem importante, vamos falar do ponto que faz do Tesouro Direto a base de tudo: a segurança. Afinal, por que ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil? Pois é. Mesmo com essa oscilação de preço no meio do caminho, o risco de crédito, que é o risco de quem emitiu o título não pagar a dívida no vencimento, é o menor que existe no país. É por isso que ele é tido como o mais seguro até que a poupança. A poupança não tem essa variação diária de preço, o que pode dar uma falsa sensação de segurança. Mas o risco de quem deve o dinheiro, que é o banco, é maior que o risco do governo. Vamos entender de onde vem essa segurança toda. Primeiro, a garantia de 100% do Tesouro Nacional. Segundo ponto, quem está devendo esse dinheiro é o próprio governo federal.
a entidade que, no limite, pode até emitir moeda para pagar a dívida. E terceiro, pensando num cenário catastrófico, a lógica que os bancos e as empresas quebram muito antes do governo dar um calote. Ele é o último da fila, por isso ele é o pilar de segurança de todo o sistema financeiro. Então, no fim das contas, é isso. Investir no Tesouro Direto é, na prática, emprestar dinheiro para a entidade mais sólida do país, o governo brasileiro. É uma operação que ajuda a financiar as coisas que o país precisa fazer. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos só amarrar os pontos mais importantes e deixar uma reflexão para a gente pensar. Então, para a gente não esquecer, os pontos cruciais são a inflação, que é o nosso IPCA, come o poder de compra, o Tesouro IPCA+, é a melhor defesa contra isso porque garante um ganho real, o grande alerta, o cuidado é com a marcação a mercado se for preciso vender antes. E por último, ele é o investimento mais seguro do Brasil com garantia do governo. E para fechar de vez, fica a pergunta. Aquele dinheiro guardado com tanto suor, ele está realmente protegido e crescendo? Ou está só parado, perdendo valor em silêncio a cada dia? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para mudar o futuro financeiro. Até a próxima!